Isso, Kiara, se coça agora. Agora tá. Se coça agora, se lambe agora. E vai encher a calça da Natália de pé. Ah, você viu essa minha calça ontem? Minha calça ontem, ela Eu tava vivo tão bela. linda. Resolvi dormir na cama, os gatos encostou na minha calça, ficou, olha, Bom, bora. esse, esse rolê aqui tá bem legal, porque tá batendo no meu queixo. Não tem como puxar ela um pouquinho mais pra baixo? Sim, não. É que minha blusa ela tem bola dentro, então ela tá mais pra baixo. Deixa eu prender aqui. Deixa eu dobrar. Ah, funcionou. O pincher funcionou. Deixa eu dobrar a blusa Agora, volta aqui. e prender. Não. Então, é isso. Todo mundo calmo. Pronto. Bora começar? Bora, já parei de perturbar a Kiara. É que eu tava assim, ó. Ô, Kiara, qual é, amiga? Você também para de tirar a bunda dela. Pronto. Cabelo bonitinho. Vamos? Simbora. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Essa é a Amora. A Kiara, que tá aqui me olhando com uma cara de não sei o quê. O Booster, que sossegou e tá deitadinho aqui. E a Lila, que foi tirar um cochilinho ali atrás da Nath. Nem sei se ela aparece. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco dos nossos traumas, experiências. Eu falei a frase errada e é isso aí. Surtos do curso de psicologia. Afinal de contas, como dá pra ver, A pessoa que fez, vai te soltar. a pessoa que fez a própria frase erra. Ai, que lindo. Faz parte. Mas enfim, contando um pouquinho, a gente está chegando agora no último mês do semestre, né? Graças a Deus. Nós temos praticamente mais 3 semanas de aula, Uhum. né? Por aí. É, na nossa cabeça, sim. O calendário acadêmico vai até a primeira semana de dezembro. Então, 4 semanas. Temos uma prova integrativa essa semana pela frente. Sim. E depois as P2. E acaba o terceiro semestre. Terceiro semestre. Pois é. Acaba-se mais um semestre aí para nossa felicidade. E assim, esse semestre a gente começou os estágios, né? Que eles eram, de certa forma, aleatórios. Nós não tínhamos um tema definido, né? Uma área definida de atuação. Sim. E então, cada aluno da nossa sala, muitos foram todos para a mesma instituição, né? E a gente acabou fazendo por diversos lugares da psicologia. E a gente sabe que a psicologia ela é super extensa, né? Esse semestre ele foi um semestre de estágios observacionais, então basicamente a gente ficava dentro da sala, de boquinha fechada, revirando os olhos e só Muitas vezes era revirando os olhos. revirando os olhos, mas aí quietinha no nosso canto, sem poder exatamente interferir em qualquer coisa, né? E assim, Nath, como foi essa sua primeira experiência? Conta para a gente um pouquinho como foi esse primeiro estágio teu. Olha, eu lembro de um vídeo que a gente fez, que eu falei que eu queria achar um estágio que fosse complicado para mim, né? Não achei. Eu acho que o meu estágio foi o mais tranquilo comparado com todo mundo da sala, né? Foi o mais tranquilinho. Ainda bem que foi o primeiro, mas tive algumas experiências que me fez pensar, enquanto estudante de psicologia, o meu papel, né? Acho que eu compartilhei muito com você algumas coisas que aconteceram que eu acho que não é bacana eu expor. Não vale a pena. Não vale a pena, mas me fez questionar muito o meu posicionamento, o modo como eu me porto enquanto estudante de psicologia, né? Então, por isso que eu acho que no outro episódio que a gente postou, né, que a gente sempre grava antes do episódio dessa semana, eu falei a frase lá que eu não acho nada. Então, é a minha frase que eu vou levar até eu me formar. Eu mesmo não acho nada. Mas, assim, o
que esse estágio, além da reflexão, claro, né, do que nós, como estudantes de psicologia, temos que nos portar, temos que nos fazer ali presente dentro de uma instituição. O que mais te trouxe, assim, de que você fala, putz, eu vou levar isso para a minha vida? Olha, aonde eu fiz estágio, eu acho que esse ponto eu posso falar que foi em uma instituição que trabalha com crianças com transtornos de desenvolvimento, né? Que é o TDA, se não me engano. E aí engloba vários. Vamos ser bem rápido. Ó, cara, se porta, né? Ela não quer, ela Se porta que quer nem aparecer o mocinha. rabinho dela Se porta na. que nem mocinha, tá? Obrigada. Nossa, pior que eu ia falar disso. Dessa sua frase. Nossa, essa frase foi muito merda. Por causa do vídeo que eu te mandei, né? Enfim. Ela também não gostou muito dessa frase. Voltemos. O transtorno de desenvolvimento, para quem não sabe, engloba vários outros transtornos, né? Que transtornos e não os transtornos, né? Porque tem a déficit de atenção, autismo, TDAH, dislexia, às vezes dislexia leve, só um problema na fala e na escrita. Então é um negócio que Abrange muita coisa. abrange muita coisa. E eu percebi que, assim, trabalhar com criança é algo que demanda muito esforço. Então, eu acho que é algo que eu vou levar para a vida é olhar um pouco mais para a criança com um carinho, perceber que muito que tá na formação dela não tá com ela. Muito que tá na formação dela tá com outras pessoas, né? Isso eu vi muito as psicólogas que trabalhavam lá falar isso para mim, porque muita coisa que acontecia com a criança era algo que aconteceu ou na escola, ou em casa, ou com o irmão. Então, tipo assim, tudo afeta a criança. E para trabalhar com a criança não dá para trabalhar só com ela, você tem que trabalhar às vezes com a família, às vezes não sempre com a família e às vezes com a escola. Então trabalhar com criança eu percebi que é complicado e que muitos psicólogos não querem exatamente por isso. Não é tão simples, né? Porque você Não é tem que simples. lidar com um todo, né? Não que o adulto você não tenha que lidar com todo, só que o adulto ele tem mais discernimento para ele decidir o que ele quer ou não fazer do que uma criança. Né, do que uma criança. A criança, ela literalmente ela é dependente 100% do adulto que cuida, que cria Sim. ela. E às vezes você até consegue explicar algo para a criança que a criança entende. Eu tive algumas experiências uma só, na verdade, que foi conversar com a criança, você vê que a criança tinha bem mais maturidade do que até eu mesma. Caramba. E o único problema é que você precisa que os pais delas entendam isso. Porque se elas não entenderem isso. E muitas vezes os pais também têm problemas em algumas questões emocionais que não foram tratadas, né, nele, que acaba passando para a criança. E aí isso gera um bilhão de problemas. A tal da transferência, né? E aí era o que eu comentei quando você estava falando com a Chiara, que a frase que você falou era que eu ia comentar, porque eu compartilhei um vídeo com você que a mãe brincava, tava brincando não, tava falando para a criança parar de chorar, e ela fala para a criança engolir o choro, para a menina engolir o choro porque a mocinha não chora. Aí eu até falei pra Nath, eu falei, cara, quando você começa a ser estudante de psicologia, você vê que essa frase tem um puta de um problema. Não, ela é uma frase extremamente problemática. Sim. Nossa, não tem nem o que falar, porque é onde a gente começa a definir muitas vezes a performance de gênero, né? Uhum. É onde a gente começa muitas vezes a integrar a criança dentro daquele machismo estrutural que está enraizado nesses lugares de fala, né? Senta com a perna fechada porque mocinha não pode sentar com a perna aberta, né? Eu vi um outro vídeo, um outro Reels, que eu cocei a minha mão para não comentar. Que era um pai ensinando para as 3 filhas como elas andavam, se sentavam, se portavam com saia.
E aí, tipo assim, teve um momento que ele até aí andar com saia, se portar, tudo bem. Porque, né, a gente não sabe quem vai aparecer por fora. Só que teve um momento que ele ensinou a rir. No que ele ensinou a rir, eu olhei assim, oh, não, isso não tá certo. Porque, tipo assim, ele gargalhava. No primeiro momento, ele começava a gargalhar. E aí ele parava e virava pra elas. Não. E aí ele ia rir de novo pra mostrar como elas tinham que rir. Era tipo um riso assim, ó. E aí eu falei, cara, isso não tá certo. Tem um vídeo, eu não lembro se é do Saia Justa, né, que é com a Astrid, se eu não me engano, em que elas falam justamente sobre essa questão da risada, que a mulher não pode gargalhar, que a mulher ela não pode aparecer, né, que a gargalhada dela é a demonstração de uma mulher livre. Uhum. E quando a gente fala de patriarcado, quando a gente fala do machismo, a mulher ela não pode se aparecer mais do que o homem, né? E quando você tem essa liberdade de expressão, você se torna qualquer outra coisa que não seja uma mulher para casar. É, isso é. É isso. Por isso que dizem não, né? Por isso que teve até não foi um estudo. Eu não lembro o que foi, mas eu cheguei a mandar pra você. Que vilãs gargalham E as e princesas as não. princesas dão esse risinho com a mão na boca. É isso que eu levei pra minha vida, que muita coisa que a gente reproduz agora a gente aprendeu quando era criança. Sim. Muito, muito. Então, eu acho que olhar com a criança com um pouco de mais carinho, sabe? É o que você disse, é um vídeo muito atrás, que todos nós temos responsabilidade em cima de uma criança. Sim. Eu acho que é isso que eu vou sair Você levando viu na prática na esse prática. vídeo, Uhum. né? Literalmente na prática, porque teve questões extremamente particulares que eu percebi que o instituto onde eu estava fazendo o estágio, eles tomavam conta de coisas que os pais acabavam não, de particularidades ou momentos que os pais acabavam não tomando conta, sabe? Ou puxava a orelha em momentos que precisava puxar a orelha. Então ele é assim, a gente realmente precisa ter esse cuidado. Você falando isso, né? Tem uma frase de Freud que ele fala que, eu não sei se eu já citei em algum vídeo essa frase, provavelmente eu devo ter citado, mas a gente volta com ela, Uhum. apesar de eu não ser uma pessoa de psicanálise, Ela só tá fugindo. mas, Ela tá fugindo do destino dela. mas, Aí tirou o negócio do meu olho. oh meu Deus. Enfim, segue. Mas tem uma frase de Freud que ele fala, né, que o menino é o pai do homem. E essa frase, ela passou a fazer muito sentido para mim quando a gente começa a observar essa questão das crianças, Uhum. né? E ela fez muito mais sentido ainda dentro do meu estágio. Sim. Acho que é válido comentar que o estágio da Nath foi num lugar totalmente diferente do Foi meu. numa instituição que cuida de pessoas adictas, né? Para quem não sabe o que é a adicção é o que a gente chamava antigamente de vício, né? Seja ele em álcool, cigarro, Drogas substância, lícitas. né, substâncias lícitas e tudo mais. E hoje a gente tem também uma grande problemática com o vício, que a gente tem um vício aí dos jogos, né? Sim. Algumas pessoas, por exemplo, têm vício com sexo, pornografia e assim por diante, né? Então, por que eu falo isso dessa frase do Freud? Por que essa frase me marcou muito dentro do estágio? Muitas daquelas pessoas que estavam ali tratando dessa adicção são pessoas que começaram quando eram crianças. Então, por exemplo, molhar chupeta no conhaque dá para criança, deixar a criança experimentar a espuminha, né, da cerveja, coisas assim que acabaram desencadeando, né, dentro dessas pessoas, porque
A adicção, ela é realmente uma doença, ela é considerada uma doença, né? Ela é um problema de saúde pública, inclusive o uso o que a gente vê hoje nas ruas, né? O pessoal fala muito da Cracolândia, isso, aquilo. Aquilo não é um problema de polícia, aquilo não é um problema Problema político. societário, é um problema de saúde pública. Né? Se nós tivéssemos programas ali que trouxesse mais informação, enfim. Então, a gente começa a perceber que realmente a criança, o que a gente passa na nossa infância, né, a gente vai replicar isso para o resto da nossa vida. Sim. E lembrando que a adicção, ela não tem cura. Então, por mais que você deixa de ser um usuário, né, mas a adicção, ela sempre está ali. Então, você vai ser uma pessoa que vai se tratar durante a sua vida inteira. Você precisa ter essa vigilância, esse cuidado durante a Uhum. sua vida inteira. Né? E ali dentro daquela sala eu percebi isso. Que a criança que a gente é, a gente traz no nosso adulto. Muito. Muito, muito, muito. E falando até um pouquinho mais do meu estágio, né? Para mim, o que foi muito transformador foi entender que a gente não sabe o que é um adicto. Uhum. A gente tem uma ideia que foi colocada na nossa cabeça sobre isso. É aquela ideia construída, né? Uhum. Socialmente falando. Aquela ideia marginalizada, Obrigada. porque é colocar ele sempre num lugar de pobreza, de impureza e de que nunca vai ter algo na vida, né? Uhum. Então é aquela pessoa que a gente passa na rua, olha e fala, putz, mais um noia e sai andando. Exatamente. Exatamente. A gente tem essa visão, né? E quando você começa a sentar dentro daquela sala com aquelas pessoas, para mim foi uma quebra de estigma gigantesca, né? Porque foi justamente isso. Eu perceber que eu tenho adictos na minha família. Muitos, por sinal. Porque o que faz do adicto, além do prejuízo Uhum. emocional, social, financeiro, né, é a questão do hábito. É a questão de você fazer algo com frequência e ter o hábito de Uhum. ter essa frequência. Né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, mas eu só tomo uma cerveja por dia. Então, mas você tem que tomar uma cerveja por dia. Então não consegue não tomar uma cerveja por dia. Exatamente. Então, isso É. já se caracteriza na adicção, né? E a gente esquece que a cerveja, ela é, por exemplo, uma coisa super prejudicial Uhum. quando se trata de uma pessoa adicta, né? O álcool, o pessoal fala muito, né, que, porque a, a erva, ela é a entrada para outras drogas, mas as pessoas não veem quanto o álcool pode ser essa porta de entrada. O álcool muitas vezes é a porta de entrada, porque a gente usa o álcool para socializar. E aí começa a aumentar mais os vícios de quem tem a adicção, né? Quem já tem aquele gatilho da adicção, né, acaba realmente acontecendo. Então, assim, foi ótimo porque para mim foi uma quebra de paradigma, tirar esse preconceito da cara, sabe? Conviver Uhum. com aquelas pessoas, escutar as histórias. Eu acho que foi muito mais impactante do que eu imaginava que fosse, né? Tanto escutar as histórias dos adictos quanto dos codependentes, Sim. porque as famílias são chamadas de codependente porque elas codependem Da, da da adicção. substância, né, que essas pessoas usam. Elas nunca dormem ali. E é uma coisa louca você ver o quanto essas pessoas elas precisam estar sempre vigilantes, o quanto elas não descansam. Quando tem ela sentem medo também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que foi legal porque traz
um quê de humanidade muito forte para mim nesse lugar, né? E realmente é uma, como diz outra, uma pessoa que nem eu, que trabalha, estuda, tem uma vida, tem uma família, né? Tem sonhos, Tem sonhos, planos. exatamente, planos, né? E além de tudo isso, ela tem que lidar com essa doença. Sim. Então foi bem legal, assim, participar desse lugar. Foi bem interessante e realmente, assim, você percebe que, gente, tem coisas que acontecem que não tem credo, cor, classe social, não tem absolutamente nada disso. Nada. Pode acontecer com qualquer um, essa é a realidade. Exato. Mas A a gente gente só sempre não. acha que na nossa porta nunca vai acontecer, né? A gente acha que a gente é o alecrim dourado. Não Exatamente. é A que a gente gente tem vai ser essa. perfeito E tá tudo e tá certo. tudo certo. Somos lindos. E você pode ser Só até que lindo, não! mas imune você não é. É simples. É simples. A tua beleza não vai adiantar caça nenhuma se você tiver ali o gene, porque fala-se muito, né, dessa disponibilidade genética Sim, do vício. E eu acabei descobrindo coisas ali que eu não fazia a mínima ideia, que faz parte, por exemplo, do programa, sabe? Você entender o porquê dos 12 passos e tudo mais. uhum. Foi bem interessante. Foi literalmente transformador para mim. Sem brincadeira. Acho que é esse o objetivo do estágio no final. Né? Além da gente aprender as técnicas, né? Óbvio. Uhum. Além da gente ter a vivência, eu acho que enquanto pessoa é esse o objetivo, né? Da gente mudar a nossa cabecinha enquanto profissionais, né? Porque Até porque eu vejo que dentro da psicologia não dá para a gente ter preconceito, não nem dá um pouco. realmente para a gente julgar, não dá. E uma coisa que você até trouxe, né, sobre o seu estágio, que você falou, eu começo a ver como que um estudante de psicologia tem que se portar, tem que agir e tudo mais. Eu começo a olhar para esse lado também, mas do ponto de vista que não é porque a gente ainda está no terceiro semestre que a gente tem 3 anos e meio aí para errar, para ser literalmente um babaca nas falas. Não, a Nem um gente pouco. precisa começar isso desde o primeiro semestre, porque é o teu momento de errar. A gente pode errar, a gente ainda pode errar, até porque a gente está em formação. Exato. Mas Mas você ser desagradável, você ser irresponsável com as suas falas, não é o momento. nem um pouco. Pelo contrário, é onde você começa a se portar como profissional que você quer ser daqui para frente. Eu, pelo menos, penso muito por esse lado. Eu acho que vai pautar muito como a gente vai ser lá na frente. E eu acho que se a gente ficar nessa de, a gente tem anos aí para melhorar, não é uma boa coisa. Não, Porque se algo te atravessa e você não muda, não te atravessou direito. não. Não. Hoje eu estava assistindo Rios da Bárbara. Esqueci o nome dela. Ela é antropóloga, ela é baiana. O Paulo falou dela essa semana, inclusive. Eu esqueci o nome dela. Mas eu estava assistindo um vídeo dela que ela postou, né? De um casal que entrou numa fazenda na Bahia e estava mostrando as coisas dentro da Casa Grande, né? A Bárbara, para quem a gente pode até deixar aqui o Instagram dela, porque eu Deixar, acho muito deixar. interessante ouvir as falas dela e tudo mais, né? Ela é uma mulher negra e ela relata o quanto foi difícil ela ver aquele vídeo por conta de todo o significado que ele tem, né? Aparece uma imagem numa caixa de TV que é justamente um símbolo africano, Hum, né? Então, meio que traz aquele gatilho do, da ancestralidade, do quanto que essas pessoas, né, foram atravessadas ao longo do século, de escravidão e tudo mais. Né? E por que
dela, isso eu não lembro. Porque você tava vendo o vídeo dela. Mas por que eu tava vendo o vídeo dela? Eu já não sei. Por que eu toquei no assunto do vídeo da Bárbara? Ai, barulhinho de internet de escada no momento. Meu Deus, não lembro agora. Não sei. Não lembro. Enfim, É isso. qualquer coisa eu complemento no Instagram, tá? Beleza, gente? Obrigada. Mas, Fica aí a indicação do Instagram dela. exatamente. Então, assim, eu acho que o estágio ele tem todo realmente esse lugar, né? De tirar a gente da zona de conforto. É porque, na verdade, tem uma diferença muito grande entre você aprender a teoria sentadinha na cadeira da faculdade e você aprender a teoria na prática, né? Porque aí a gente já entra no nome do nosso podcast, que é o Praxis, né? Porque você vê elas se entrelaçando é algo que você começa a perceber que muitas vezes o que você aprende na teoria, você vai ter que dar uma contornada ali, uma rebolada para ela se encaixar e fazer efeito, Você sabe sabe? que o Thiago, essa semana, né? Essa semana, na sexta-feira, ele virou pra mim e perguntou, né? E aí, como que você tá com toda essa questão social te atravessando hoje, né? E para quem não sabe, a semana que a gente está gravando, né? Vocês nunca vão saber mesmo, a gente não põe nada. Exatamente. Mas a gente está na semana em que acontece aquela chacina, aquele massacre no Rio de Janeiro, onde 121 pessoas perderam a vida. Né? 128. 128, corrigindo. E me pegou demais, não só a questão do massacre, mas os comentários na internet. Né? Então, realmente, você ir para um curso que você vai cuidar da mente de uma pessoa e você não conseguir entender que a parte social atravessa aquela pessoa, cara, desculpa. Você está no lugar errado, tranca a matrícula e vai embora. Vai ser repetir mais do mesmo, né? Vai ser aquela psicologia lá de anos de lobotomia, de elitizada, que achava que para resolver alguém era trancando, desumanizando e literalmente colocando num lugar de um bicho, né? E hoje em dia a gente trata bem melhor bicho do que seres humanos, Exato. né? Não que Então, eles não mereçam ser bem tratados, né? merecem, óbvio. Só tá aqui, minha filha, acaba tendo várias coisas. Mas é que às vezes a gente realmente desumaniza. Eu acho que, voltando nessa pauta de bicho, eu acho que se fosse 128 animaizinhos mortos, ia comover bem mais a sociedade do que foi 128 pessoas. Eu concordo. Né? Porque pautaram muito mais no erro delas e não no que atravessou elas para aquele erro acontecer. Até porque ninguém quer entender esse erro, né? É aquela história. Desde que não me afete, tá lá. Mas afeta. Eu tive uma conversa com a minha mãe e com a minha irmã, exatamente nessa semana, onde elas começaram a perguntar, tá, mas o porquê de tanta revolta? O porquê? Qual é o que isso tem a ver com você? Eu falei, tudo. Porque eu sou o CLT que vai trabalhar lá, eu sou o CLT que vai trabalhar no outro dia e eu sou a articulação igual a eles. A diferença é que eles articulam tráfico, eu articulo algo que eu nem vejo dinheiro direito. Não dizendo que CLT é ruim, porque tem muita gente que fala que CLT é ruim, mas não é porque a gente tem mais direitos do que em outras, esqueci a palavra, mas enfim. Em outros tipos em de outra, prestação de serviço. isso, a gente tem bem mais direitos saindo de CLT, eu acho um erro você falar que CLT sofre. Mas CLT sofre, e a gente que está ali na base da pirâmide, a gente sempre acha que a gente está acima, mas a gente não está acima. A gente está no mesmo nível. A gente só. É tipo uma balança, literalmente. A gente equilibra de um lado e eles equilibram de outro. Ponto. Mas a gente está no mesmo nível.
Pra Exato. mim, tá no chão ali é a mesma coisa. Uhum. Exato. É muito isso Literalmente mesmo. a mesma E coisa. fora que assim, né? De certa forma, todos nós temos culpa naquilo que aconteceu, né? Porque a questão da marginalização, em quem a gente vota, Uhum. quem a gente define que vai estar naquela governança do país, e não estou falando só de presidência, mas em todos os cargos políticos, né? Sim. Que trabalham com esse tipo de coisa. Então, todos nós somos culpados pelo que acontece, né? Porque existe uma irresponsabilidade de colocar pessoas que não querem ou não estão preparadas ou estão ali só pelo dinheiro. É que a gente não lê o que eles vão. A gente não lê a proposta, Exato. essa é a questão. Que, infelizmente, o brasileiro ele leva muito a eleição como um circo. Não é à toa que nós temos um palhaço eleito e parlamento. É, E foi eu não estou um falando dos. palhaço de forma pejorativa, Não, é porque realmente a porque realmente profissão ele dele é era um um palhaço. palhaço. Né? Palhaço quanto profissão. Exato. Então, a gente tem esse problema, né? Eu não lembro se foi minha mãe que me contava isso, alguém que me contava que teve uma eleição, se eu não me engano, foi a de 83. Gente, eu vou pesquisar depois certinho, se eu tiver errado, eu corrijo aqui embaixo no vídeo, tá? Mas colocaram um macaco para concorrer, sabe? Fizeram uma piada que o macaco estava concorrendo. E ainda era cédula de papel. As pessoas faziam um outro quadradinho e colocavam o macaco. Basicamente, o macaco praticamente ganhou a eleição. É. Para ver a que ponto que a gente chega. Né? Tudo bem, falam que foi uma forma de protesto. Mas e aí? Será que a gente também não. A gente precisa parar de olhar esse lugar de, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque a gente tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, a sociedade é uma só. Sim. Independentemente se você tem dinheiro, se você não tem, se você mora numa comunidade, se você mora num bairro rico, tudo isso vai virar uma intersecção em algum momento. Tudo isso vai interagir em algum momento, né? Então, me corta o coração ver algumas falas, que eu nem vou repetir aqui, porque eu acho que não convém, né? Mas me corta o coração ver esse tipo de fala e as pessoas não entenderem o quanto elas afetam o sistema, o quanto elas se isentam de afetar o sistema. Certo, né? É. Então, assim, o Thiago veio me questionar isso e eu conversei, falei pra ele, falei assim, cara, eu tô numa semana que eu tô bem atravessada com tudo que aconteceu. Realmente me pegou de uma forma bem ruim. Não foi legal. Mas é aquela história do crescimento, né? Que a gente vai deixando de ver graça em piadas que mexem com uma minoria, né? Enfim. É o que eu falo pra minha irmã, a ignorância é uma dádiva. E assim, não, eu falo isso não naquela colocação de que, tipo assim, a gente tem que ficar ignorante a vida inteira. Não, não é isso. Uhum. Mas é que é mais na ironia de que quando você não sabe, tá tudo bem pra você. Sabe, você consegue virar o outro dia e viver tranquilamente sem aquilo te afetar. Mas quando você tem ciência do porquê aquilo aconteceu e você percebe que aquilo aconteceu e não foi por conta daquela coisinha em específico, né? Exemplificando melhor, porque eu falei muito daquilo e aí aquela coisa, a situação da chacina, todo mundo fala que foi para combater o tráfico, mas quando você percebe que não foi para combater o tráfico e que não tem nada a ver com isso e que nem começa ali, até porque o tráfico não começa dentro de uma comunidade, você começa a perceber que, tipo, cara, se fosse qualquer outro dia, se eu não soubesse a árvore genealógica do tráfico, eu tava tranquilinha na minha. Eu ia olhar e falar, putz, que merda, e o outro dia, nossa, vou seguir minha vida normalmente. É que em 2010, Nath, você é 10 anos mais nova que eu.
né, 11 anos mais nova. 11 anos. Não sei se você lembra de acho que foi 2010 que houve a invasão do Morro do Alemão também. Foi quando eles tentaram pacificar o morro, instalando a UPP. Acho que eu lembro. Vagamente, mas não lembro. Também foi pegaram muita gente, tiraram a vida de muitas pessoas também, né? Mas não foi uma operação deste tamanho. E eu não me lembro exatamente da minha reação naquela época, mas eu lembro que ela foi completamente diferente, porque eu não tinha o mínimo conhecimento de política pública, de estrutura socioeconômica, de estrutura social, nada. Literalmente, às vezes eu acho que eu tô virando a chata do rolê. Sabe, essa coisa do ter consciência meio que te transforma no chato do rolê, né? Mas eu tenho preferido ser a chata do rolê. De verdade. Eu tenho me identificado com esse papel, com esse lugar de não aceitar algumas coisas e entender que aquilo não tá certo mesmo. E a gente não pode deixar passar. É muito que a Raquel falava pra gente nas aulas de antropologia, quando ela falava a história do você não ser racista e você ser antirracista, né? Então é você se colocar neste lugar do anti, de você corrigir a pessoa que teve uma fala errada, independentemente de ser sobre racismo, feminismo, machismo, qualquer coisa ismo, né? Então eu tô preferindo ser essa pessoa, ficar nesse lugar, de verdade. Não é fácil, mas tô preferindo. Não é fácil, não é nada legal. Tem coisa que a gente escuta que dói. Dói. Né? Outra coisa que me pegou muito no estágio também foi perceber que muitas vezes as pessoas que deveriam cuidar são as que são mais descuidadas. Isso acontece muito. Né? Muito mais do que a gente sabe, na verdade. A gente tem muitos bons profissionais da área da saúde, isso, né, não pode ser deixado negado de lado. Né? A gente entende que tem pessoas aí que nasceram para isso. Um fato é aquela mulher que é enfermeira daquela UBS que eu e a Rô fomos, que ela literalmente abriu mão da vida dela, né, para viver a vida ali dos outros, para cuidar. Ela se colocou realmente neste lugar de cuidadora, né? Mas eu percebo que em alguns lugares existe essa negligência por parte de quem está ali cuidando, ou melhor, quem deveria cuidar, né? Então, acho que a outra lição é essa também, de enxergarmos o tipo de profissional que a gente não quer ser no futuro. Acho que faz parte da experiência. Eu acho que o principal para não ser isso é você cuidar de si mesmo. E aí a gente volta para nossa frase, que é ir para terapia. Faça terapia. Faça terapia, porque eu acho que o fato da gente não olhar tudo isso, não cuidar daquilo que nos afeta, acaba a gente tornando um péssimo profissional, porque a gente vai no achismo. Exato. A gente não vai na teoria, naquilo que além da teoria, naquilo que está acontecendo com a pessoa, né? Porque não é só a teoria que vai atravessar ela. E se a gente não tratar o que nos atravessa, vixe, esquece. E assim, dentro da psicologia, quando você fala de um profissional, né? Cara, todo mundo é ser humano. A gente continua sendo ser humano. Sim, a gente vai continuar errando. Que vai falhar, que às vezes vai ter um posicionamento ruim, porque acontece, ninguém está isento disso, né? Mas a questão é, quando você está num atendimento, é você ser menos enviesado possível. Sim. Né? Como tanto que assim, os professores falam muito pra gente, né, principalmente o Paulo, da questão do leia sobre religiões, entenda sobre religiões. Não significa que você precisa deixar a sua fé de lado ou deixar de acreditar no que você acredita.
mas você precisa compreender o que o próximo sente dentro daquele lugar dele, né? Até para você saber tratar essa pessoa. Então tem toda essa questão que o profissional de saúde, principalmente o psicólogo, ele precisa tomar esse lugar, Uhum. né, de você ter a responsabilidade perante o outro. É difícil, não é fácil. É complicadinho, mas você precisa entender, porque senão não vai ter como a gente tratar uma pessoa assim, né? Exato. É que nem tem muita brincadeira que eu ouço no Instagram às vezes, que é que muitas pessoas que é do candomblé ou da Umbanda, às vezes fica com receio de ir no psicólogo, porque vai falar que está ouvindo a entidade dele e a psicóloga vai achar que ele está ouvindo vozes. Então, tipo, você tem que ter essa sensibilidade para você entender até onde vai realmente uma patologia e até onde vai a religião da pessoa, E é né? onde a gente volta para aquele episódio que a gente fala da patologização das pessoas, né? Porque tudo virou doença, tudo virou síndrome, tudo virou absolutamente qualquer coisa que possa ser medicada. É, qualquer psicólogo que não lesse sobre a religião ia falar que estava com esquizofrenia, né? Exatamente. Então, Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado com o próximo, né? Não é simplesmente a gente sentar, ler um livro de teoria, que, gente, livro de teoria não falta ali nas coisas. Senhor Jesus Cristo. são mais de 400 abordagens, né? Pois é, né? Fora que, assim, é uma coisa que você nunca vai parar de estudar, Uh-uh. mas além de, quando a gente para olhar com um olhar mais profundo, o curso ele vai além da teoria, Ele vai muito além da teoria. né? Ele vai muito além da teoria, porque você precisa realmente ter essa questão da humanização. Uhum. Você não pode desumanizar uma pessoa, não dá. Não dá para você tratar ela como se ela fosse um capítulo do DSM. Não, não dá de jeito nenhum, senão a gente vai repetir todos os erros da sociedade de novo, né? Que a maioria deles foi por causa da desumanização. Exatamente. Desde você colocar uma pessoa que era homoafetiva num sanatório por conta disso, você julgar uma mulher na TPM como histérica e colocá-la no mesmo lugar, Uhum. né? Você julgar uma pessoa como louca e colocá-la no mesmo lugar, Né? é isso. É esse inferno que a gente não quer mais. E, de certa forma, isso é responsabilidade dessa. Não dessa. É responsabilidade de todos. Mas a gente está numa época que tem-se muita informação, né? Sim. E as pessoas hoje, eu percebo isso muito, elas buscam mais o esclarecimento, elas estão mais esclarecidas, né? Então a gente deduz que elas deveriam ser menos preconceituosas. É o que acontece? Não. Não é o que acontece. Eu acho que essa tem sido a minha maior tristeza como pessoa ultimamente. Porque você começa a ter consciência das coisas, aí você acha que todo mundo vai ter consciência das coisas ao seu redor, e você percebe que não. E quanto mais você quer fazer algo para melhorar, as pessoas não vão melhorando junto com você. Tipo assim, elas não têm o mesmo entendimento que você. E essa tem sido a minha maior tristeza. Eu tava até conversando com a Nath antes da gente começar a gravar, e eu até falei com ela essa semana que eu acho que esse vai ser o meu maior problema como psicóloga. E eu acho que é algo que eu vou começar a tratar desde agora. Porque eu não sei se eu vou conseguir lidar com a pessoa acabando cometendo o mesmo erro, sabe? E o que vai acontecer porque a gente começa Vai. no mesmo erro. Eu mesma, dentro da minha caminhada terapêutica, vamos dizer assim, porque eu esqueci a palavra, eu cometi os mesmos erros várias vezes, né? Mas eu acho que eu, quanto pessoa, nem quanto profissional, ainda, né? Quanto pessoa, não tô sabendo lidar com isso, não. Eu acho que você
ter consciência de algo, você explicar algo, essa consciência para a pessoa e a pessoa ficar olhando assim para sua cara, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? O que me atravessa? Eu acho que isso que tá me irritando no momento, assim, que tá me causando mais tristeza quanto pessoa, do tipo, putz, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que chegar no ponto de, ok, te compreendo, vou te respeitar, te deixar e continuar aqui no meu canto. Porque a gente não tá aqui pra mudar ninguém, né? Uhum. As pessoas, elas precisam querer mudar. Sim. Não tem como a gente catequizar o Exatamente. próximo. A gente não... E a gente começa a perceber a questão da educação, mas da educação em si mesmo, né? De escola e tudo mais. O quanto ela está sendo sucateada e o quanto isso está influenciando Uhum. na população, né? Sim. Das pessoas não terem o conhecimento, das pessoas ainda terem a informação romantizada do que é a história de um país colonizado, É. né? Porque é o que a gente aprende na escola. A gente aprende que foi descoberto, não que foi roubado. A gente aprende que os escravos vieram para cá, que parece, né, que Lindo, vieram de bonito, né? montão. Vieram de Não, eles foram montão. Vieram que sequestrados. nem os italianos lá no barco pulando, gritando, fazendo dancinha, Você sabe que esses né? dias eu tava indo pro trabalho, né? E assim, como eu vou de moto, tô eu ali, meu pensamento, né? E as vozes da minha cabeça. Aí eu tava pensando no negócio, eu falei, cara, depois que você aprende toda essa questão da história, dessa parte social, né, de como as coisas aconteceram realmente, você começa a tirar as imagens de Terra Nostra, de escravizaura, de todas essas coisas da tua cabeça. Você não consegue mais enxergar aquilo com. Sabe, você fala assim, cara, tudo bem, é ficção, a gente sabe tudo mais, né? Mas, Mas isso ajudou a construir a exato, é construir o nosso raciocínio, nossa né? memória como coletivo. Acho que a Exato, memória como coletivo ajudou a construir. exato. Tanto que eu falei do italiano pulando no navio, foi por causa de Terra Nostra, que está sendo frisada. Que é aquela cena do Thiago Lacerda, É, eu não lembro quem que era, a menina também não que lembro. trabalhava com ele. Também Mas, não enfim, lembro. é Mas aquela isso. está sendo reprisada na Globo, É e aí eu isso. lembrei dela por causa disso. Exato, né? Exato. A gente esquece que a vinda dos italianos, dos europeus, foi basicamente um plano de eugenia. Basicamente não, foi um plano de Exatamente, né? Para acabar com a população que era. Ai, que palavra? Que, é, a, que é misturada, né? Que é machista. mestiça, exato. É isso. Gente, os italianos vieram para o Brasil, é isso praticamente. Pra acabar com a população que era igual a mim. Ai, que coisa! Gente, é péssimo. É literalmente É péssimo. literalmente E péssimo. o que não mostra é legal falar isso porque a novela tá sendo reprisada, o que não mostra na novela é que eles receberam dinheiro para aquilo. Na Ninguém era novela, pobre, que nem mostra na na novela novela. fala que eles eram pobrinhos, que eles só foram lá fazer o trabalho das pessoas que foram escravizadas, mas não, eles receberam fazendas. Exato, eles receberam dotes, Uhum. né? Eles receberam um pedaço de terra. Enquanto isso, os escravos, além de terem perdido a liberdade, aí quando eles ganham a liberdade, Perderam o emprego, perdem o emprego, eles não têm dinheiro, eles não não têm tinham para onde onde ir. trabalhar, não tinha para onde ir, E o pior de não tudo, tinha quem contratasse, porque ninguém queria contratar um um ex-escravo, ex-escravo, e o não pior de rolava. tudo é que eles perdem a identidade deles. Sim. Porque você não tem mais um sobrenome, você não tem uma família, você não tem nada com que você possa se identificar. Uhum. Eu ontem
eu estava assistindo uma entrevista do Baco, Exu do Blues, né? Que ele tem uma música que ele fala que foram 25 anos para ele entender que ele era bonito, porque ele foi atravessado por milhares de coisas, né? Que sempre fizeram ele acreditar que ele era um homem feio. Sim. Gente, a merda, falar que o Baco é feio, né? Vou tentar falar. Tudo bem, você acredita mesmo? Eu que vou ter que colocar o pi, A menos que eu já não consiga, e pois é, eu vou ter né? que colocar o pi. Mas enfim. E ele começa a falar, ele fala sobre tudo isso que vai atravessando ele, né? E, gente, olha onde a gente vive. Ai, é triste. É triste. E se vocês acham que isso não dá para amarrar com os nossos estágios, Dá pra amar. dá para amarrar com os nossos estágios e muito bem amarrado. Porque muitas das pessoas que a gente viu por ali são pessoas que sofreram intersecções. Sim. Onde eu estava também era um lugar que atendia famílias que tinham baixa renda, que eram de comunidades, então a gente tinha todos esses problemas sociais atravessados a elas, né? Então, muitas das crianças que estavam lá, eu pude ouvir alguns relatos, alguns bem poucos. Eu vi que algumas crianças sofreram bullying exatamente por coisas raciais. Então, tipo assim, tudo que a gente está falando interfere sim no nosso estágio, né? Porque é como os nossos professores falam todos os dias, não dá para você esquecer a parte social da pessoa, não dá para você negar a parte social que atravessa ela, que é a vida dela. Se você faz isso, cara, você tá muito errado. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem como você ter saúde. É a mesma coisa. Pessoal, aquela frase batida, né? Ah, porque dinheiro não traz felicidade. Ai, gente. Claro, é, Fala isso para alguém que tá passando fome. exato. Falar isso para uma pessoa que não come há 3 dias. Falar isso para a pessoa que está em desespero porque não consegue pôr uma comida na mesa para o filho. Falar isso para uma criança que precisa ir para a escola para comer. É, Se não for à escola, ela não vai ter comida. exato. Aí vem as pessoas falarem que, ai, porque as crenças limitantes. Ai, ranço! Eu tô meio revoltada. Eu tô um tiquinho revoltada esses dias, eu tô. Mas é isso, é esse lugar que eu acho que a gente começa a enxergar dentro do estágio que a psicologia ela não pode ser elitizada, apesar de ainda hoje ela ser muito elitizada, Uhum. porque se você vai procurar uma consulta, nem todos os lugares, nem sempre você vai encontrar consultas com preço bons, né? Tem psicólogo aí que cobra 300, R$ 400 uma sessão. Né? Muitas vezes é o valor que um pai de família ganha para sustentar a família toda. durante um mês, né? Então, trazendo até uma fala do Thiago, né? A gente tem que subvergir. É, Submergir. é isso mesmo, né? É isso. A gente precisa lembrar que a população que mais precisa de apoio psicológico é a que menos pode ter acesso à psicologia. Mas eu vou trazer um outro ponto. Eu acho que, assim, é um ponto que é mais de consciência para quem realmente consegue pagar a psicologia, porque muitas vezes o psicólogo ele não consegue abrir vagas que vá atender uma população que não consegue pagar, pelo simples fato de que quem consegue não paga. Então aí eu vou botar um outro ponto e um ponto de alguém que passa por uma psicóloga que tem um preço social, né? E, inclusive, eu sou muito grata por isso, porque ela me ajudou em um momento que eu não realmente não podia nada. E eu falo ajudou, né, nesse sentido, né? Porque psicólogo não ajuda, mas enfim. Não, ela te deu esse suporte. Sim, Perfeito. sim. Só que aí a gente pega pessoas que
têm condições, que moram numa casa boa, que não falta comida. E não é assim criticando ou falando que, meu Deus, ela é realmente obrigada a pagar. Não, é entender que ela tem um privilégio E ela e não ela sabe o que pode usar aquele privilégio para ajudar outras pessoas que não têm um pingo de privilégio. Uhum. E eu acho que esse ponto que eu trago para trazer mais consciência para essas pessoas que têm esse privilégio e usar esse privilégio ao seu favor, porque assim, é uma analogia que eu fiz, eu acho que num episódio passado, que a gente paga academia e a gente paga caro na academia para não ir, né, que é o meu caso, mas a gente tem a consciência de que a gente paga aquele espaço que a gente poderia estar fazendo exercício na praça de graça, mas enfim, a gente tem a consciência de pagar aquele espaço porque vai fazer bem para nossa saúde do corpo, para a gente adquirir o shape para toda a saúde imunológica e por aí vai, enfim, é o que o mundo fala pra gente. Mas se vai ou não já é outra história, mas é o que o mundo fala pra gente. Mas a gente não tem a vontade de pagar um profissional que estudou para um caramba, porque estuda, eu já falei, pesquisa livro de psicologia para você ver o que é isso. Porque estuda por um caramba, teste psicológico é caro para um caramba, e você tem que pagar todo ano, porque teste vence, tá, gente? Teste não vai ficar o mesmo todo ano, teste vence. E você não quer pagar o valor do psicólogo, você não quer pagar o trabalho dele, porque é que nem trabalho manual, você não paga só o trabalho, você paga tudo atrás. Exato. E você tem como pagar. E às vezes eu acho que é isso, é você enxergar que você tem culpa também no que acontece. Se não tem políticas públicas, é porque você não usa o seu privilégio para você ajudar quem não tem. Acho que além desse ponto que você trouxe, acho que colocar essa ideia é importante. Concordo com você, é bem importante mesmo. Porque realmente a gente não usa, e além de não usar, muitas vezes a gente também não sabe. Porque a gente não quer. E outra, não é nem porque a gente não se informou nem nada, muitas vezes também a gente não quer se informar. Não, não, porque se tá de graça pro outro, então também quero de graça para mim, sabe? Mas aí entra numa desvalorização gigantesca. Sim, sim. Todo profissional de saúde acaba se tornando, entre aspas, sem valor. Sim. Né? É aquela história. Você vai comprar uma brusinha nova, você vai pôr a brusinha nova, você pagou 400 pontos na tua brusinha nova, só que você está vendo ela ali, no teu corpo. E o psicólogo? É, você não vê ele ali. Até porque você vai ver depois de anos de terapia. Exato. Você não vai ver no segundo depois. Até porque terapia é um processo, né? Não é que você vai chegar numa única sessão, vai contar todos os seus problemas da vida. Nossa, isso faz. Eu vou contar essa história, mas eu vou deixar ela meio no off, porque, enfim. Como é que você vai contar e deixar ela meio no off? Meio no off que eu digo assim, eu só vou fazer esse parênteses e eu vou deixar editadinho aqui como parênteses mesmo. Entendi. Porque uma vez eu namorei com uma pessoa, né? E foi um pouco depois da minha descoberta do TDAH. Essa pessoa marcou uma consulta com a psicóloga com quem ele passava há anos atrás e com a qual ele não passava mais, já fazia muitos anos, para ir conversar com ela e entender como que ele ia lidar comigo e com o meu TDAH. Ah, pense pelo lado bom. Ele foi tentar se entender No off involuntariamente. esse ponto vou ler todo. Tá. Tá bom. Mas é isso, sabe? As pessoas esquecem que a terapia ela não é de um dia só. Não, realmente não é de um Você dia não vai só. resolver seus problemas, até porque a gente está sempre mudando. E problemas novos surgem. E a gente não vai querer mudar porque a gente tem resistência. E aí
Eu posso até estar surtando mesmo uma resistência biológica, porque o nosso cérebro ele não gosta muito De de mudança. mudança, Nosso né? cérebro é preguiçoso. É, ele vai estar acostumado aqui com aquela coisinha ali que ele faz todo dia, então é complicado. A gente tem que ter Exatamente. paciência. E para a gente finalizar, qual a expectativa para o semestre que vem de estágio? Sendo que, se eu não me engano, sendo que o semestre que vem é estágio social. Semestre que vem a gente já começa a fazer intervenção, na verdade, Sim. né? Também tem essa. A gente começa as intervenções. Cara, eu acho que eu tô tão vidrada nessa minha preocupação de mudar o outro, que eu tô sem expectativas pro estágio do semestre que vem. Eu acho que aí é questões burocráticas mesmo da onde a gente tá. Eu espero que seja menos conturbado para resolver. Se bem que para mim não foi muito conturbado para achar e resolver, né? Mas Os meus problemas maiores foram por conta da, de eu não conseguir fazer estágio onde que eu queria, né? Mas eu entendo, inclusive, tá tudo certo. E eu ia tirar uma foto da Amora que ela tava muito. muito engraçada. E eu não pude, ela se mexeu antes de Ela eu tá dizendo fazer isso. gracinha, palhaça. Ela tá dizendo gracinha. Mas eu tô um pouco com medo. Olhando agora, eu tô um pouco empolgada para começar a colocar em prática. Ela tá com medo, eu tô empolgada. Eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu não sei até que ponto eu tô preparada para encarar um estágio social, né? Eu não sei até onde vai ali a, entre aspas, muitas aspas, o meu estômago, né, para aguentar as coisas que provavelmente virão, porque vai ser mais um golpe de realidade, Sempre. né? Vai ser, Sempre. eu acho que vai ser maior do que os que a gente sofreu até agora, né? Então eu tô preocupada com isso e eu tô preocupada também como que eu vou agir para interferir de uma forma positiva na vida do outro. Porque a gente sabe que a intervenção a gente pode trazer a pessoa para o bem e lascar a cabeça da pessoa. Então é uma preocupação gigantesca que eu tenho, de verdade. Mas é isso. O bom é que a gente vai ter supervisão, vai ter orientação, vai poder conversar com os professores, levar para terapia. Levar para ter... Gente, é isso, levar para Uhum. terapia. Por isso que nossas terapeutas, nossas psicólogas são tão importantes neste processo de formação também, Exatamente. né? Né, Busto? Exatamente. Eu sei, a gente vai parar de falar. Para começar a falar de novo. Filho. Você já terminou, filho? Eu acho que ele deu a deixa. Deixa Ele pra tá gente dando, terminar. ele tá dando a deixa, ele tá dando a deixa. Exato. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, no YouTube, aqui no Instagram também. Aliás, no Instagram também, né? Uhum. É importante pra gente. A gente sabe que a gente tá meio devagar esses Ah, dias, mas muitas foram coisas tantas coisas aconteceram. acontecendo, né? A gente teve umas 5 pisões no meio do caminho, mas Sim, muitas doenças. a gente vai voltar para. Nossa Senhora, é verdade. Mas a gente vai voltar, a gente vai vencer tudo A isso. gente, a gente chega lá. A gente chega Exato. lá. Mas não se Devagarinho esqueçam. a gente chega lá. A gente vai estar aqui toda quarta-feira, talvez não, mas toda semana sim. Ah, tá. Que susto. Porque às vezes a Porque às gente vezes não dá uma. consegue postar de quarta-feira. Exatamente. Às vezes a gente sofre umas É, interferências da tecnologia. a tecnologia não tá gostando da gente. Não, às vezes não gosta. Eles não Mas gostam não da deixem de se gente. inscreverem, né? A gente precisa. A gente tem 8 filhotes para alimentar. Sim. Aqui só tem 4 e os mais 4. Porque se trouxesse aqui a gente não ia conseguir gravar nada. Vai ser briga de gato grande. É, não ia dar muito Não ia dar certo. muito certo. Ia virar um parque esse lugar. E a gente ia gastar lindo no veterinário. Não, não Nossa. queremos. Não.
Tá Não, de não. boa. Mas Tá legal aqui. é isso, gente. Faça terapia, porque, afinal de contas, um pouquinho mais de consciência na vida não faz mal pra ninguém. Exatamente. É isso. E até o nosso próximo relato de estágio, que vai demorar daqui 1 ano. Não, alguns meses, foi mal. Só mais 6 meses. Ai, foi mal. Eu tô ruim das ideias. Daqui 1 ano também vai ter mais Daqui 1 ano relatos de também, né? provavelmente a gente faz em uma clínica. É, Olha eu. é isso. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Não, não parou de gravar. Eu parou de gravar. Oi, Cristal aqui. Lembrando que essas humanas não são psicólogas formadas e que nenhum post ou vídeo substitui a terapia. Caso precise conversar ou sente que precisa de ajuda, procure uma psicóloga formada. Até a próxima!